Queridos e amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe essa noite de segunda-feira a todos vocês, que a paz que excede a todo entendimento guarde os vossos corações, as vossas famílias, guarde a nossa cidade, a cidade de Nova Friburgo, também guarde a nossa região serrana, guarde o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Pois bem, meus amados, eu quero convidar vocês para a leitura da Palavra de Deus, o Salmo 121, salmo conhecidíssimo. Agora, a despeito das nossas leituras serem conhecidas, muitas delas repetitivas, semanas, meses, anos após anos, estamos falando da Palavra de Deus, que se renova como fonte de água viva. Há sempre algo novo, há sempre água fresca, alimento fresco e nutritivo na leitura da Palavra de Deus. Salmo 121, o salmo que nos remete à segurança da guarda fiel do nosso Deus, do zelo, do seu amor, do seu cuidado para com cada um de nós. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É a resposta. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. A garantia de que o Senhor, Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, não descuida, não cochila, não dorme. Ele está atento às necessidades dos seus filhos. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Veja, meus irmãos, que não estamos tratando de uma linguagem hipotética, de uma linguagem de dúvidas, mas aqui é a linguagem da certeza, da comprovação. O Senhor é. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Receba esta palavra do Senhor, tenho certeza que você já a conhece, mas receba de bom grado para que ela possa produzir fruto ao teu coração. Nessa segunda-feira eu quero convidar você para orar, diferentemente do que nós temos feito todos os dias, às 23 horas. Hoje estou publicando esse pequeno vídeo aqui mais cedo, para que você fique à vontade, juntamente com a sua família, de acordo com as suas necessidades, em dobrar o seu joelho, o horário que melhor for conveniente. Haja visto que muitos dos nossos irmãos, inclusive, têm me mandado mensagens, estão realizando diariamente os seus cultos domésticos. Que maravilha! Veja que às vezes é preciso, ou sempre é preciso, de vez em quando, o Senhor sacudir as nossas estruturas, mexer com as nossas bases, tirar os nossos apoios, tirar-nos da zona de conforto, para que verdadeiramente nós nos acheguemos à posição digna do nosso chamado e da nossa missão como Igreja de Cristo Jesus. Quantos cultos domésticos estão sendo ressuscitados? Em alguns lares eles estão nascendo, porque sequer pais e filhos se reúnem em torno da palavra de Deus, se reúnem para orar, se reúnem para cantar, mas o Senhor usa dos meios os mais incompreensíveis para realizar os seus propósitos, para realizar os seus desígnios. Fico com aquela palavra do apóstolo Paulo, quando diz que, no conjunto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho essa certeza e essa convicção esteja também presente no teu coração, porque de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, eu quero fazer um apelo que nas vossas orações, como a gente tem falado aqui todos os dias, e nós temos concentrado as orações,
mais na questão propriamente dita desse mal do coronavírus, mas outras coisas precisam ser consideradas também, né? Já se passou uma semana desde que as coisas começaram aparentemente a agravar-se aqui no Brasil, e o que acontece? A gente começa a ter uma leitura mais ampla, mais contemplativa de todo o mal além dessa enfermidade que está presente e que está por vir, né? Então a gente tem, eu tenho ouvido alguns especialistas, tanto da área econômica, da área política, sociologia, além das questões de saúde, essas outras questões paralelas, elas têm vindo à tona porque nós vivemos num mundo globalizado onde ações na esfera política afetam as outras áreas da vida, ações como estas que estão sendo tomadas em nome da saúde pública afetam diretamente também as outras áreas, como a área econômica. E aqui que eu chamo a sua atenção para que nós possamos também, a partir de agora, estarmos orando mais contemplativamente, não só pela questão da saúde pública, mas estarmos orando pela vida como um todo, orando principalmente pela economia do nosso país. Imagine os irmãos que alguns de nós, ou pelo menos a maioria da população, está no que se chama quarentena. A grande maioria dos municípios brasileiros, que ultrapassam 5.000, decretaram o fechamento por completo dos comércios. E todos nós sabemos, ninguém precisa ser especialista para saber que esta é uma situação que, se não houver uma intervenção, que se não houver uma outra medida mais suave, mais amena, ela é insustentável do ponto de vista econômico, e isso vai trazer consequências as mais terríveis, inimagináveis em todas as esferas da sociedade, porque a maior parte do nosso comércio, a maior parte das pessoas jurídicas não conseguem suportar mais do que 10 ou 15 dias parados. Eu digo para os irmãos que boa parte do nosso comércio, das nossas pequenas indústrias, vão sair extremamente prejudicadas. Algumas delas já estão extremamente prejudicadas com uma semana de paralisação e parcial. A partir de agora, então, uma paralisação total, isso será um gargalo, isso será uma forca para a economia do nosso país, e as consequências que virão através disso vai afetar todos nós. Então, nós precisamos focar a nossa oração também, e eu peço aos irmãos em Cristo Jesus, a nossa igreja, não só a sede, mas as nossas congregações, e porventura também, onde esse vídeo chegar, você, meu irmão, irmão de fé em Cristo Jesus, não importa a sua denominação, mas você que tem a consciência de que no poder da oração nós vamos encontrar uma saída, você também esteja somando forças nesse sentido de orar e buscar a Deus para que haja uma saída. Infelizmente, nós ainda vivemos uma situação onde é muito claro aqui no nosso país uma busca, uma sede descontrolada pelo poder, pelos tronos mais altos, e aí a gente percebe o desequilíbrio, a falta de harmonia entre os próprios poderes, quer sejam eles da União, do Estado, dos estados, dos municípios, no momento onde todos deveriam andar alinhados, mas ainda transparece muito claramente a disputa pelo poder político. E às vezes às vezes não, eu digo com toda certeza, esses entraves políticos entre o poder municipal, o poder estadual, e principalmente entre o poder estadual e o poder federal, esses entraves,
eles acabam prejudicando mais situações como essas que nós estamos vivendo. Então, oremos para que, em nome de Cristo Jesus, é a oportunidade que Deus está dando à igreja, para a igreja tomar uma posição, mas tomar posição de igreja mesmo. Eu tenho dito isso aqui todos os dias aos amados irmãos, isso não é um discurso novo. Esta tem sido uma tônica das minhas pregações, quer seja no culto de doutrina na terça-feira, quer seja nas mensagens ou na quinta, ou no domingo, ou qualquer outro dia nas congregações ou programações especiais. A igreja precisa tomar a sua posição, uma posição que seja digna da sua missão, da vocação, do seu chamado, porque a igreja é a igreja de Cristo Jesus, ele é o cabeça. Então nós precisamos agir coordenadamente com a ordem que vem de cima. E eu sempre digo, aqueles que estão fracos, fortaleçam-se no Senhor. Este é o tempo que Deus está dando para que haja um fortalecimento, para que se cresça na fraqueza. E aqueles que já vêm caminhando na batalha, aguerridos, como bons soldados na frente de batalha, que se fortaleçam mais ainda, que suas mãos sejam adestradas para a peleja. Ou alguém ainda tem dúvida que nós estamos sendo convocados para uma guerra, uma grande batalha, onde a nossa arma nunca foi e não será contra a carne, contra o sangue. Não se iluda, não somos chamados a lutar contra a carne, contra o sangue. Nossa batalha é na esfera espiritual. Deus tem nos dado armas, mas faltam pessoas habilitadas, habilidosas, que desenvolveram adestramento para a batalha. E agora ninguém pode excusar-se a pretexto de dizer que não tem tempo. Como dizer que não tem tempo? Estas têm sido a justificativa de milhares de pessoas para postergarem compromissos, para se esquivarem das suas responsabilidades e sempre dizem, eu não tenho tempo. O tempo é igual para todos. Os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, todos eles têm o tempo de 24 horas por dia. Então, agora, em quarentena forçada, pelo menos para a maioria da população do Brasil e, por que não dizer, do planeta, nós agora temos tempo. Acredito diante como pastor e acompanhando a situação, acredito que depois de uma semana de quarentena existam crentes que não se debruçaram sobre a palavra. Existem pais que ainda não conseguiram reunir a sua família para a oração. Existem aqueles que ainda não conseguiram mudar absolutamente nada dentro das suas casas, nada dentro do seu coração. Então, como dirão que não tem tempo? O Senhor está dando tempo para que a sua igreja tome uma atitude. Nós temos a palavra e é preciso honrá-la, porque milhões de irmãos antepassados honraram com as suas próprias vidas e hoje nós temos fartamente a palavra de Deus. Olha que recurso maravilhoso. Através da internet, as tecnologias, estamos impossibilitados de fazer os nossos cultos dentro dos nossos templos, mas ainda assim não estamos possibilitados de cultuar a Deus. Temos todas as ferramentas nas nossas mãos. E porque muitos cristãos ainda, a pretexto de qualquer outra coisa, dizem não tenho tempo. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, quando você diz não tenho tempo para um culto, não tenho tempo para uma leitura da palavra de Deus, não tenho tempo para isso ou para aquilo, é porque você está dizendo isto não é tão importante quanto o que você vai fazer naquele momento. Ainda que seja nada, ainda que seja deitar sobre um sofá e assistir uma programação televisiva. Tudo aquilo que fazemos num determinado período de tempo, nós estamos determinando que aquilo que está sendo feito é o mais importante para aquela hora. E todas as vezes que nós temos a oportunidade e não fazemos, estamos negligenciando o tempo que nos é dado e que pode ser investido naquilo que não é fútil, que não é passageiro, mas que se torna pão para a nossa vida, pão para a nossa família, pão para esse mundo faminto, carente da palavra de Deus. Então, igreja, tome uma posição.
Tome uma posição. Crente, tome uma posição. Você, pai, tome uma posição em relação a ser o cabeça da sua família. Você, mãe, que é a cabeça da sua família, porque também estou falando às mulheres, e creio que sejam a maioria, e hoje elas são responsáveis por mais de 60% da manutenção das famílias neste país. Tome uma posição, mulher de Deus. Tome uma posição, homem de Deus. Tome uma posição, criança, adolescente, jovem, os nossos idosos também. Deus espera mais de cada um de nós. Então, como igreja de Cristo Jesus, não tenho dúvida que isso vai passar. Não tenho dúvida que tudo isso vai passar, porque tudo é passageiro. Um novo tempo virá, uma nova igreja virá, mas que haja uma nova consciência, a consciência que honre o Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa mensagem, nos nossos cultos, na nossa maneira de ser, de viver para a glória de Deus. Então, a partir de hoje, mude também a sua perspectiva, a sua projeção de oração. Não ore a Deus apenas pedindo que o Senhor aplaque o contágio e o avanço desta enfermidade. Não ore apenas pedindo ao Senhor para que as pessoas sejam curadas. Ore sim com fé, mas ore também ao Senhor para que haja uma saída para a economia desse país. Porque se isso for mal, dentro da sua casa também vai mal, para você vai mal, para o seu salário vai mal, se o seu patrão, se o seu empregador for mal, isso também será mal para a tua vida. Eu vejo a alegria de muitos empregados, muitos funcionários estão alegres pensando que estão em férias porque foram dispensados. Mas você sinceramente acha que o nosso país é forte financeiramente, economicamente, para sustentar portas fechadas? Não, isso haverá consequências terríveis e todos nós sentiremos na pele. Então, mude a sua maneira de orar. O Senhor está dando tempo para que você abra os seus olhos e perceba não só aquilo que está no mundo material, mas o que opera também no mundo espiritual e traz consequências para o mundo físico. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor direção. Clame ao Senhor pelas autoridades. Não é tempo de politicagem. Nunca foi. Politicagem não é de Deus. Ore pela boa política. Ore pelas autoridades constituídas, ore para que o Senhor dê sabedoria, ore para que as potestades que operam nas regiões celestiais, sobre as esferas políticas do nosso país, seja em cima, na esfera federal, seja na estadual, seja na municipal, para que essas potestades caiam por terra, para que esses demônios sejam destronados em nome de Jesus. Isto é bíblico, conselho da palavra de Deus. Orai pelas autoridades constituídas para que tenhais um amanhã de paz. Qual é o homem, qual é a mulher, qual é o pai que gostaria de um futuro de guerra para os seus filhos, para a sua família? Por isso a Bíblia nos exorta, oremos por tempos de paz. Tempo de paz não é só orar pedindo a cura, não é só orar pedindo que o Senhor estanque, barre o avanço dessa peste, mas é também orar ao Senhor para que a economia, para que o comércio que praticamos seja um comércio também segundo o coração dele, segundo a orientação do Evangelho, humano, abençoador. Tem gente que acha que isso é utopia. Pode ser na mente daquele que não crê, mas se o povo que chama pelo nome do Senhor se humilhar, e agora é o tempo da humilhação, e orar, agora é o tempo da oração, e se converter dos seus maus caminhos, é tempo, agora o Senhor está dando tempo para que se converta, para que a igreja sinta o seu pecado, que as famílias sintam os seus pecados, para que cada um individualmente chore pelos seus pecados, pelas suas fraquezas. Aí o Senhor diz, se isso acontecer, então ele vai ouvir, ele ouve orações, ele vai responder e ele vai sarar a terra. Sarar a terra não é só dar saúde no corpo, ele vai dar saúde na alma, saúde financeira, saúde política, ele vai sarar a terra se o povo dele buscar. Por mais que se tomem precauções, as melhores, e nós devemos ser precavidos,
por mais que sejamos obedientes, porque é bom a sujeição sobre a autoridade que está sobre nós, isso é agradável, por mais que façamos tudo isso, a responsabilidade maior do amanhã, do futuro, está na conduta e na marcha da igreja. Receba essa palavra, meu irmão, em Cristo Jesus, e sob esta orientação, dobre os joelhos com a sua família. Você que voltou a fazer culto doméstico, não termine mais, não acabe mais. Você que não fazia, está tendo a oportunidade de cultuar junto com a sua família, isso é agradável ao Senhor. Eu tenho recebido testemunhos aqui dos nossos irmãos, tanto da sede de congregação, que o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo, que o Senhor começou a falar em profecias, que está havendo curas, que portas se abriram em tempos de dificuldade, coisa que não acontecia, estava entravado na vida desse pai, dessa mãe, dessa família, começou a acontecer agora, na hora que o momento apertou. Por quê? Porque não buscaram a Deus. Aí agora, na hora do aperto, todo mundo corre para os pés do Senhor. E é isso que verdadeiramente Deus quer, que corram para os pés do Senhor, mas que não se afastem dele, que não se afastem da oração, que não se afastem da palavra, porque verdadeiramente, meu irmão, fora da oração e da palavra, nós estamos saindo fora da direção do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Oremos com fé. Não oremos duvidando. O Senhor diz que aquele que se aproxima do Senhor, aproxime-se crendo, confiando, esperando que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Que o Senhor te dê dias de paz, que o Senhor repreenda essa peste, que o Senhor dê compreensão aos poderes políticos, que o Senhor dê uma mente aberta às nossas autoridades para que recebam a iluminação que vem do alto, para que ouçam a voz do clamor da igreja e que a igreja de Cristo Jesus se posicione através de famílias conscientes de que pela palavra e pela oração nós podemos mudar todas as coisas em Cristo Jesus. Deus te abençoe, clame ao Senhor, busque o Senhor. Vou fazer uma breve oração aqui contigo, mas não deixe de ter o seu momento com sua família, orando a Deus no melhor horário oportuno para vocês. Façam isso. E se puderem, todos os dias. E aqueles que podem, pela disponibilidade do tempo, 1, 2, 3, enfim, como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e na autoridade do nome que é sobre todo nome, nós repreendemos toda força maligna, todo levante do mal, seja através desta doença, seja através desta pandemia, mas todas aquelas que se configuram por detrás desta pandemia, sejam aquelas que projetam o pior para a sociedade, através de colapso econômico, através da falta de harmonia no diálogo e no discurso político, através da ganância do coração dos governantes que querem poder. Senhor, meu Deus, nós repreendemos e repreendemos na autoridade que há no teu nome, porque diz a palavra do Senhor que nem no céu, aqui na terra e muito menos debaixo da terra, não há nome que se compare ao nome de Jesus Cristo, nome pelo qual devamos ser salvos. Também a palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo exaltou soberanamente o nome de Cristo Jesus, o Messias, o enviado. O nome que lhe foi dado é um nome sobre todo nome, para que diante deste nome dobrem-se todos os joelhos. Todo governo, toda potestade, tudo que foi constituído está abaixo da soberania do nome de Cristo Jesus. Dá força à tua igreja, desperta o teu povo para honrar o nome de Jesus e proclamar a autoridade do nome que é sobre todo nome, sobre todas as coisas. Senhor, abrevia estes tempos de angústia para que haja paz
sobre esta terra, para que haja paz no nosso país, para que haja paz nas nossas cidades, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado amanhã no canal da nossa igreja. Nós faremos a transmissão do culto. Vou estar gravando o culto lá no templo, né? Somente eu, mais uns 2 ou 3 irmãos que vão estar ajudando ali na parte técnica, de filmagem, de som, talvez um tecladista, alguma coisa assim. E nós vamos estar fazendo a transmissão a partir das 19 horas. Das 19 horas você clica aí no link no canal da nossa igreja no YouTube e assista, participe do louvor e também da palavra que vai ser ministrada em nome de Jesus. Deus te abençoe.